Essa falha a gente tem hoje. Em termos de comportamento, o fisioterapeuta ele não se posiciona como ele deveria se posicionar. Isso é uma falha da nossa profissão. E as pessoas também me marcaram nessa postagem. E na hora eu falei, gente, eu tenho que trazer, porque tem que mudar a visão que as pessoas têm do profissional. Numa aula minha, eu gosto muito de trazer a parte histórica, porque as coisas não vieram do nada. Elas têm todo um sentido e um fluxo, um racional. Shruta foi um médico indiano cirurgião que ele está descrito o que ele disse está descrito há 600 anos antes de Cristo, onde ele orientava os pacientes a fazerem exercício metade da capacidade máxima. E hoje o fisioterapeuta atende usando Borg. Aí eu falei assim, rapaz, se o cara há 600 anos, isso está descrito como parte histórica, que ele orienta o paciente a fazer atividade, como ele trouxe, metade da sua capacidade máxima, qual é o nível de esforço? Eu falo, porra, se naquela época era moderado, o fisioterapeuta hoje faz exercício sem peso. Então, percebam como, às vezes, as pessoas não entendem a importância da história para o impacto que ela tem que ter hoje na mudança da visão da nossa assistência. Por isso que eu falo que nós nos posicionamos e estamos muito frágeis. Vocês têm que fazer mais isso, o que vocês estão fazendo. Porque dá uma visibilidade diferenciada. Quantos profissionais de excelência não estão acompanhando hoje vocês aqui? Então, isso vai mostrar e dar um significado diferente para a nossa profissão. E é isso que a gente está precisando. Porque uma das principais queixas da nossa profissão é não ter reconhecimento. Eu sempre fui reconhecida. Qual é o teu posicionamento como profissional? Como é que tu estás conversando? E aí volta na fragilidade da nossa formação em fisiopatologia. O exemplo, tu precisaste estar numa pós-graduação para alguém te instigar e tu veres que tu tens diferença da fisiologia de um jovem para um idoso. Isso era para estar na graduação. O nível da pós-graduação era para nós estarmos discutindo sobre treino resistido com restrição de fluxo sanguíneo para proporcionar uma hipertrofia e recrutamento de massa magra de um paciente sarcopênico. A gente chega no nível dessa especificidade só se tu botares um módulo muito específico de uma disciplina que tu estás dando. Fora isso vai passar, porque a gente sabe que a tendência é chegar nesse meio. Mas a gente precisa ultrapassar coisas básicas que estão deixando de ser faladas na graduação. Fisiologia do exercício, todo mundo se assusta quando vê o ciclo de Krebs, mas algo que as pessoas me perguntam muito é, Ju, num teste de sentar e levantar, eu posso usar a frequência cardíaca para calcular treino aeróbico do meu paciente? Não. Porque o teste de sentar e levantar é menos de 2 minutos. Mas o ciclo de Krebs, ele te favorece para tu entenderes esse comportamento. O ciclo de Krebs é fácil. Vou ensinar vocês aqui agora. Aprendeu o ciclo de Krebs, esqueceu o ciclo de Krebs. Aprendeu o ciclo de Krebs, esqueceu... Esse é o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, na hora que você chega ali para você estudar, você vira a página. Pois é. Só que o importante disso é o quê? É o tempo dele. Para te favorecer todo o suporte nutricional. Só que os profissionais esquecem a anaerobiose, anaerobiose. Além disso tudo, vou até comentar uma postagem que eu fiz hoje no meu Instagram. Quem conversa com nutricionista? A gente fala muito isso aqui. Porque assim, tu não tens um diálogo. Como é que eu vou tratar um paciente sarcopênico? Primeiro, não faz diagnóstico de sarcopenia. Já começa daí. Ué, mas nem avaliou, vai saber como. Tu entendestes? É esse o erro. E aí tu fazes o quê? Se eu não converso com o nutricionista, eu não tenho todo esse suporte calórico-proteico. Aí, por exemplo, mas a partir do momento que eu converso com o nutricionista, o paciente que eu vou atender no primeiro horário, ele fez uso de proteína à noite. Isso vai me favorecer para o primeiro atendimento dele. Porque eu tenho reserva. E dessa reserva eu vou fazer o quê? Treino resistido, posso fazer de alta intensidade. Poucas séries e poucas repetições, porque o meu foco é ganho de força. Como é que eu vou saber isso se eu não avaliei? Perceberam a fragilidade e o potencial da nossa profissão? Por isso que eu falo tanto de prescrição clínica de exercício. Por isso que eu quero trazer essa imagem diferenciada para a nossa profissão, porque nós estudamos para isso. Foi para isso que a gente se propôs a ser fisioterapeuta. Para prescrever exercício e não ter na diferenciação de um congresso não prescritor. Por que as pessoas se identificam como não prescritor? Mas você tá falando negócio de exercício, olha que engraçado que é, né? A visão, a visão do que é o exercício. Acho que foi ontem que a menina comentou num vídeo meu do YouTube,
se exercício respiratório para cirurgia abdominal, o que eu achava, o que tinha de evidência, né? E aí, veja, exercício respiratório. O que é exercício respiratório? Porque, de uma interpretação geral, pode ser só respirar fundo, respirar em tempos, que nem a gente aprende, respirar levantando o braço, como todo mundo já fez muito na vida. Quem nunca fez, gente? Pode ser treino muscular respiratório, Quem e aí tem pode braço. ser com avaliação, pode ser sem avaliação, pode ser com equipamento adequado, equipamento inadequado. Então, assim, uma coisa simples, assim, o que é exercício respiratório? Você pode destrinchar de um tanto e mostrar como a gente nem sabe direito, porque o que é? E talvez muita gente não saiba responder o que é o exercício respiratório, né? Ou por falta de definição, ou por falta de uma visão mais global do que pode ser esse exercício respiratório. Eu vou além. A gente recebeu aqui o Emerson, a gente recebeu aqui a Regenga, e a gente consegue fazer umas junções, assim como, por exemplo, a Regenga comentou que lá no começo da SOCESP, do Departamento de Fisioterapia, as aulas eram muito como aspirar, como manipular, porque era um começo do departamento. Não, era muito aí técnico. tu vais fazer agora um parênteses. Primeiro que vocês se lascaram, né? Porque eu falo que só. Então, vocês já viram que vocês não estão falando. Não, mas olha só. Isso que tu trouxeste. As aulas eram? Ou tu tens ainda aulas assim? Calma, vamos lá. Eu tô falando como que era o começo e como é a cultura hoje. Eu tô fazendo um paralelo. E ela falou que no começo as aulas eram como aspirar, como manipular um paciente no pós-operatório, como essa parte tecnicista, que inclusive tem muito a ver com o que o Emerson fala no livro dele da história da fisioterapia, de uma era intervencionista da fisioterapia, onde o profissional estava preso ao que ele considerava como a sua técnica, como a sua ferramenta para chegar a um resultado. A sua ferramenta para trabalhar, vamos dizer assim. Eu considero que, culturalmente, os profissionais estão presos nessa era. Porque você chega e fala assim, eu não vou aspirar um paciente. E você recebe aquela pergunta. Então, o que você vai fazer? Porque muitos profissionais são confrontados. Se você não vai aspirar, você vai fazer o quê? Você não tem mais nada para fazer. Olha o quão pequeno é o raciocínio dos profissionais. Então, as pessoas estão presas não, para eu ser determinado profissional, determinado especialista, eu preciso fazer isso e faz aquele pacote de atendimento sem buscar, de fato, um resultado para o paciente. Porque primeiro nem sabe o que o paciente precisa. Não avaliou para saber qual que é o grau de limitação funcional, qual é o objetivo. Fica aspirando um paciente que não precisa aspirar. Fica fazendo mobilização passiva em paciente que tem... E não vai ter resposta. Em mas paciente com movimento ativo. Mas isso mostra um pouco do porquê que as pessoas não fazem avaliação. Porque a maioria das pessoas não entende que a avaliação vai te mostrar o que fazer ou o que não fazer. E na cabeça delas, nunca existe a opção de não fazer. Eu sempre tenho que fazer algo. Mas aí eu ainda trago mais. Por isso que eu acho errado tu teres fisioterapia respiratória e fisioterapia motora. Eu também acho. Tu tens uma limitação funcional secundária a um processo de adoecimento. E a partir daí tu tens que entender o que está tendo impacto e priorizar a tua assistência.